tudo aquilo que nos reporta a nossa salvação, ao nosso encontro com Deus, e que a gente precisa viver esse memorial, que é uma ordenança bíblica, para que no dia a dia isso seja ativado na gente, né? É nítido que todo afastamento vai gerando um desligamento, né? E toda continuidade, proximidade vai gerando um fortalecimento. Então, quanto mais tempo você fica longe da comunidade, mais tempo distante da reflexão, mais tempo você fica sem tomar uma ceia, mais isso vai perdendo o seu efeito e o seu valor, né? Assim como as pessoas, quanto mais afastadas elas vão ficando, mais distante isso vai se tornando relacionamento e vice-versa. E só para recapitular, no nosso último encontro, eu já comecei assim falando do Apocalipse, né? Para já dar um medo. Que nem ontem a gente conversou com uma moça e ela falou, olha, quando eu vou na igreja, que é raro ela vai, mas a pessoa fala, abramos em Apocalipse, diz que o coração dela já começa a dar taquicardia, né? Então, é complicado, depende de como se prega, né? Mas, só relembrando, a gente trouxe uma palavra sobre o Deus que escreve cartas, né? Em toda a história de deuses e mitologias assim, você não vê um Deus tão pessoal como o Deus das Escrituras Sagradas, que é um dos seus atributos, a sua pessoalidade. O Deus Criador é o Deus que interage com a sua criatura, com a sua criação, com seus filhos. E esse é um Deus que escreve cartas, né? E esse Deus que escreve carta, ele escreve porque ele quer realmente ter o quê? Ele quer ter esse relacionamento pessoal, ele busca, né? E aí nós colocamos que a carta à igreja de Éfeso é aquela carta famosa aonde diz lá, volte ao primeiro amor. E muitas vezes a gente entendeu de uma maneira um pouco assim, desfocado do que é o primeiro amor. Ontem eu encontrei o nosso amigo lá, o Luciano, no mercado, estava conversando com ele, que é alguém que a gente conversa sobre coisas da Bíblia, e eu falei, o que é para você voltar ao primeiro amor? E ele pensou e tal, geralmente é voltar para a igreja onde você estava, ou para o ministério que você fazia, ou para isso ou para aquilo, né? E eu falei, pois é, o que é amor na Bíblia? Falando, amor na Bíblia é Deus, Deus é amor. Então a ideia é voltar para Deus, não é para um lugar, não é para um ministério, não é para algo que você fazia. Porque aí a gente até conversou sobre uma pessoa que tinha saído de uma igreja, né, de uma comunidade, porque tinha sofrido muitas coisas lá e tal. Aí passou por aqui, passou por ali, e um dia deu um estalo, não, Deus está falando para me voltar para o primeiro amor. Aí ele voltou para o lugar de sofrimento. Então, essa é uma ideia distorcida. Voltar ao primeiro amor é você voltar realmente a uma relação com Deus que você seja cheio do amor dele. Por que eu estou recapitulando isso? Porque tem a ver com aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. E deixa eu só me policiar aqui, que senão o Mateus vai dar um corte ali. Me policiar no horário. Eu quero fazer esse link, né? E esse link está ali com a parábola do filho pródigo. E eu quero ler para vocês. Só a Rafa, que é crente, trouxe Bíblia hoje, né? Aqueles pastores crentes que trouxeram Bíblia, aí já excluiu um monte, né? Lucas 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Eu sei que é conhecida, mas vale a pena a gente poder ler novamente. Jesus estava conversando ali com fariseus, escribas e publicanos. Então é interessante que o público de Jesus era de religiosos e não religiosos.
O público de Jesus era de religiosos, que eram os fariseus, aqueles religiosos ferrenhos, e não religiosos, que eram publicanos, que eram totalmente desconsiderados pelos judeus, né? E prostitutas. Esse era o público nesse momento aqui. Lembrando que prostituição nesse contexto aqui era a última condição de vida e sustento de mulheres, porque senão elas iam morrer à míngua, por uma série de fatores sociais. Não é aquilo que a gente vê hoje como de outra forma. E havia uma rincha muito grande, porque aqui os fariseus, como que pode esse Jesus estar trazendo esse tipo de gente para cá, está trazendo esse tipo de pessoa, convivendo e comendo com eles, né? E por outro lado, aquele pessoal se sentindo super, meu Deus, sendo acolhido, sendo abençoado por Cristo. E aí então ele aproveita esse momento, esse ambiente dessas torcidas, né? E ele diz assim: um homem tinha 2 filhos. Eu não vou falar do filho mais velho hoje, mas só para vocês entenderem. Esses 2 filhos, cada um representa um desses times. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os 2 filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cultivar os porcos, cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, pensou, né? Até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai. E dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um seu empregado. E então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu vou tentar ser bem assim, bem objetivo, naquilo que a gente tem como lição hoje, continuando a falar sobre a questão do amor. É interessante que muitas vezes a gente se afasta de algumas coisas importantes quando a gente perde o encanto. Eu estava vendo uma entrevista do Café Filosófico e esse era o tema. Quando as pessoas perdem o encanto, elas se afastam. E hoje a gente está num tempo de perda de encanto. As pessoas perderam o encanto com a questão política, as pessoas perderam o encanto com a questão religiosa, as pessoas perderam o encanto com a humanidade, a sociedade. As pessoas, elas estão num tempo de perda de encanto. E esse garoto aqui, talvez ele perdeu o encanto pelas coisas do pai. Ele perdeu o encanto pela casa do pai, ele perdeu o encanto pelo trabalho que ele exercia ali, ele perdeu o encanto talvez até pela sua própria condição de filho, e ele enxergou fora daquele lugar coisas que para ele seriam melhores, que seriam mais agradáveis, enfim, e começam a ocorrer algumas coisas. Ele fala para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E aqui a gente já vê uma primeira situação interessante, porque não era comum se dar herança para um filho mais novo e principalmente para o pai vivo.
Na lei aqui dos judeus, a herança ela só era dada para alguém, para um filho, quando o pai viesse a morrer, e nem era o filho mais novo, era o filho mais velho. Então a gente já percebe aqui uma coisa interessante. Aquele filho, ele recebe uma atitude do pai que não era comum naquele contexto. O pai então divide tudo que tem e dá para aquele filho e libera ele. E esse pai é aquele pai que tem um amor tão profundo que ele não amarra, que ele não prende, que ele não escraviza, que ele não traz aquela ideia assim, tá, mas é eu que estou te sustentando, é eu que estou isso, é eu que estou aquilo. Aquilo que geralmente a gente ouvia quando tirava uma nota baixa, né? Você não trabalha, não faz nada, tá aqui só para estudar e não sei o quê, né? Então, o pai ele começa aqui a revelar o coração. Aquele filho, nessa atitude, ele está indiretamente dizendo, é como meu pai tivesse morrido para mim. Eu quero a minha parte porque eu não quero mais saber de nada disso. É como se o senhor tivesse morto. Essa é a mensagem. E aí é importante que vocês percebam que aquele jovem, ele morava numa comunidade, o pai tinha empregados, havia uma cidade, as notícias em cidade pequena correm. Então, como que ficou a fama daquele filho? Olha que filho ingrato, olha que filho estúpido, olha que cara mais sem coração, olha que isso, que aquilo e tal, olha o que o filho fez com o pai. Que bom que foi embora, né? Se fossem olhar só aquele demônio, ainda bem que sumiu da face da terra. E ele foi embora. E o que aquele menino, com a perda do encanto, ele descobre um novo encanto. E eu penso que essa é a parte principal que eu quero compartilhar com vocês e que serve para mim também. Ele perde o encanto com aquelas coisas naturais da vida ali na presença do pai na fazenda, porque ele descobre um novo encanto, que é o encanto da autonomia. O que eu posso fazer com o dinheiro do meu pai? Que é minha herança. Aonde eu posso ir? O que eu posso experimentar? Então, o encanto de poder viver uma vida completamente livre e independente, sem prestar conta para ninguém, fazendo o que quer e com dinheiro cheio de bolso, o bolso cheio de dinheiro, essa foi o bolso cheio de dinheiro, calma, né? Eu estou retreinando. O bolso cheio de dinheiro é uma coisa que com certeza me encantaria muito. E acredito que vocês também. Meu Deus, é o sonho da minha vida, né? Não ter que prestar conta, cheio de dinheiro no bolso, ir para um lugar que eu sonho, viver a vida que eu quero, a autonomia. A total independência do pai, para mim fazer o que eu quero. E com toda certeza ele achou que ele ia ser o cara que ia mais se dar bem na vida, porque quando a gente deixa de estar debaixo desse contexto e vive a nossa autonomia, você nunca vai pensar que vai dar errado. Você já tem todos os planos, todas as saídas, todos os meios e vai dar tudo certo. E ele foi embora. Foi embora despreocupado com tudo que estivesse acontecendo. E eu penso que para nós, e independente da questão da gente ter uma fé ou não, mas a autonomia, de certa forma, ela é a maior ilusão que nós podemos ter. Porque ninguém na face da Terra tem total autonomia de fato. A autonomia, dependendo do grau que a gente coloca de valorização para ela, pode ser um tiro no nosso próprio pé. Ninguém tem uma vida de plena autonomia. Autonomia, nesse contexto, é uma ilusão. Mas ele vai embora. E aí você já sabe a história. Desperdiçou tudo que tinha. Não significa que ele perdeu do dia para a noite. Mas de repente esse menino, ele passou 20, 30 anos da vida dele vivendo daquele dinheiro, e com 10 anos ele ainda estava cheio de dinheiro, com 20 anos ele ainda estava cheio de dinheiro, mas vamos dizer que com 30 anos veio uma pandemia e ele perdeu o negócio dele. Algum fato aconteceu, aqui a Bíblia fala que houve uma grande fome na terra. E aí, quando você perde tudo que você tem, você descobre que a autonomia realmente é uma ilusão.
porque você precisa de alguém. Só que ele estava numa terra, e a tradução aqui é muito interessante, não é que alguém deu emprego para ele. Ele estava num desespero tão grande que ele se encostou, o termo aqui original é esse, ele se encostou em alguém. Sabe aquela pessoa que você não quer ter amizade, mas ela está lá e gruda em você? Eu tenho um caso desse na escola, que uma professora corre de outra, né? Porque é aquela pessoa que ela grudou em você e conversa e tal, e às vezes até é meio desagradável, não sei o quê, mas, cara, para onde você vai a pessoa tá. Aí teve até um episódio que a gente ia sair para um lugar, aí uma professora falou, olha, eu tô quase não indo, porque eu tenho certeza que se eu for, eu não vou ter sossego. E foi o que aconteceu, né? Porque a pessoa é a pessoa chiclete. Essa é a ideia aqui. E aí o que acontece? O judeu ele é muito polido nesse sentido, né? O povo do Oriente ele é muito polido. Então não chegou e tipo, cara, sai fora, né? E tal, deleta. O que ele fez? Ele falou, bom, esse cara é judeu, só tem um jeito dele sair do meu pé. Tá, beleza, ó, você pode vir para minha casa, você vai cuidar do porco. Pro judeu, isso é a maior desgraça, a maior ofensa, a coisa impensável. Tanto que existem algumas orações, né? Alguns mantras judaicos que é Deus obrigado por eu não nascer mulher, né? E não ser igual a um porco, algo mais ou menos assim. E aí o que acontece? O desespero foi tão grande, a fome, a necessidade e tudo mais, que ele aceitou trabalhar com aquilo de mais indigno que ele poderia ter na vida dele. E é interessante que ele não era um cara bem-vindo naquele lugar, porque num lugar da hospitalidade, há uma tradição no Oriente Médio que quando alguém recebe uma visita, aquela visita se torna a parte principal da casa, né? Ele recebe o melhor quarto, ele recebe uma honraria. Receber uma visita, hospedagem para os povos do Oriente é algo assim fantástico nesse sentido, né? Eles se orgulham muito de ter um hóspede. E aí, então, a gente vê no texto que ninguém lhe dava nada. O cara não era aceito naquele lugar. E é um fato, a gente sabe disso hoje, né? Você está num lugar, você é o cara da vez, cheio de dinheiro, você mas perde tudo isso, e o que acontece? O pessoal já te descarta. Então o prestígio ele é bom enquanto dura. Qual foi a única saída desse jovem? Olha, pensando bem, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os empregados ali eles são mais bem tratados do que o que eu estou vivendo. E a gente às vezes é tentado a pensar que, pô, esse cara se arrependeu, esse cara vai voltar ao primeiro amor e bababá. Mas na verdade não é bem essa a ideia. Porque agora ele volta, mas ele volta com uma ideia de continuar na sua autonomia. E essa é a essência dessa ilustração. Eu vou voltar, vou falar, pai, ó, eu sei que não sirvo nem para ser teu filho, mas me deixa ser um empregado. Porque como empregado eu vou receber, eu vou poder me restaurar financeiramente, vou te restituir naquilo que for necessário e mantenho a minha vida. E aí ele prepara um discurso. Pai, pequei contra os céus, porque ele desonrou o pai, no sentido de ele deu o pai como morto. Ó, para mim você morreu, me dá parte da herança. E se o dinheiro tivesse acabado, ele nunca teria voltado. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, tudo que eu fiz, pisei na bola, mas me trata como um empregado. E aí acontece aquilo, para a gente finalizando, que são as grandes lições. A primeira coisa é que esse pai que escreve cartas,
também é o pai que fica esperando. Então, o que eu quero assim deixar para vocês como para reflexão? Esse Deus pessoal que escreve cartas é também aquela figura que está esperando você entender que você não tem a menor condição de viver somente sobre a tua própria autonomia. Ele sabe o que é a vida. E ele sabia que uma hora você ia bater na porta de novo. Então ele pacientemente espera a cada dia. Mas a mente daquele jovem é aquela mente que nós temos e que a gente aprende de uma maneira muito errada. Poxa, eu vou chegar, meu pai já vai chamar lá os verdugos para me socar as costas, não vai nem olhar para a minha cara e assim por diante. Aquilo que é o coração humano. Mas aquele pai, ele espera, e quando ele, num determinado dia, ele avista aquele filho, ele toma uma atitude de humilhação. Porque o dono da fazenda, e na tradição aqui também oriental, ele tem uma certa postura, ele tem uma certa maneira de agir que demonstre que ele é o senhor daquele lugar. Por exemplo, você nunca vai ver um rei entrar num átrio assim. O rei, ele sempre entra com a cabeça erguida, porque ele é o rei, ele tem que ter essa postura. E o pai aqui jamais poderia correr em direção ao seu filho. Era uma atitude de se declarar inferior àquela criança. Mas aquele pai que não está preso às regras que nós temos, o texto fala que ele corre em direção ao seu filho. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou. Agora vamos pensar aqui a gente, né? Cada um sabe o pai, a mãe que tem, ou enfim. Você deu aquela pisada assim, digna de morte. E aí você volta para casa nessa condição. O que você imagina que ia acontecer? Por mais bacana que teu pai e tua mãe sejam, o que você pensa que as pessoas que viram o que você fez iam pensar a seu respeito? Ou até mesmo dentro da igreja, como que eles iam olhar para você? O que é interessante é que o primeiro a correr ao encontro e abraçar é o pai. E aquilo é uma grande lição para aquela comunidade, para o irmão mais velho, que fica para uma outra oportunidade, e para nós. O amor que existe em cada um de nós, ele é um amor circunstancial. Não existe amor no ser humano. E isso pode parecer um choque. De repente a Gé vai falar, pô, o Gil não me ama, né? Não existe amor no ser humano que não tenha uma troca. O amor humano, ele é o amor que, poxa, a gente se ama porque de alguma maneira a gente supre carências um do outro, porque a gente tem trocas, né? Ah, minha filha me ama porque quando quebra lá um parafuso lá, ela sabe que o pai vai lá para apertar o parafuso, né? Mas talvez se eu nunca mais for apertar um parafuso, ela vai ser tentada a pensar, eu acho que meu pai não tem esse amor todo por mim. O amor humano, ele é esse amor, né? Há alguns teólogos que dizem que se não existisse o céu, talvez nós não amaríamos Deus. Você não amaria Deus só porque ele é Deus. Você ama Deus porque tem o lance do céu, caso, né, a gente realmente, a Bíblia esteja certa. Então eu passo daqui para uma melhor, né?
Eu creio que tem um Deus que me abençoa. Então eu amo Deus porque se eu me apertar, eu sei que eu faço uma oração e eu ainda acredito em milagre e tal. Mas se não tivesse nenhuma dessas promessas, será que você seria essa geração, ai, como eu amo meu Senhor e aquela coisa toda? Então esse é o amor humano. E é um amor que se acaba a troca, pode até ter um tempo de duração, mas uma hora acaba. Aí talvez entre a conveniência no lugar do amor, mas não existe amor. O único amor que é incircunstancial é esse amor do Pai. Por isso que a Bíblia fala lá, a igreja de Éfeso, né? O Deus que escreve cartas, volte ao primeiro amor. E a gente só consegue fazer coisas que humanamente a gente não faria quando a gente está cheio desse amor. Você fazer um sacrifício por uma situação que não tem nada a ver com você, para alguém que não tem nada a ver com você, uma coisa que não vai te dar um mínimo privilégio algum, é só movido por esse amor que é o amor do Pai. E esse pai que vem ao encontro desse filho, ele então quebra esse filho no meio, quando ele age completamente de maneira contrária ao que o filho pensava. O pai que ama independente de. Por isso que esse não é um amor humano. Por isso que esse é um amor divino. Por isso que ali em Romanos o texto fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Porque nós não temos esse amor, mas nós precisamos desse amor. Nós não temos, mas precisamos. E então, aquele povo que com certeza olhou para aquele filho de uma maneira completamente preconceituosa, raivosa, desejando, pô, esse menino tinha que morrer, eles também são confrontados com o amor do Pai que eles não conhecem. Eles também precisam entender que o amor que eles têm para Deus não significa nada, porque não chega nem perto desse amor que ele revela na sua atitude. E aquele pai, então, ele faz outra coisa que para nós a gente ia ficar muito mordido, principalmente quem tem irmão. Porque o pai restitui tudo novamente. Você vai falar, mas não é justo. Mas aí eu te pergunto, o que é a nossa justiça perto da justiça de Deus? É justo ou não, Gil? Não é justo. O cara levou metade de tudo. Gastou tudo. E ele volta e o pai fala, ó, isso aqui tudo é teu novamente. Deixa o nosso coração meio... Pô, Deus, mas não... Mas por quê? Porque nós somos respaldados na nossa forma de amar. E a nossa forma de amar, ela é cheia de entraves. Se fosse o meu irmão fazendo isso comigo, talvez eu não conseguiria amá-lo como o pai amou. Então eu tenho que aprender a realmente incorporar esse amor do pai e confiar que o pai sabe o que faz. E ele então tem todo um ritual. Primeiro, coloca o anel no dedo, que significa a reintegração à família. Coloca a sandália nos pés, porque era só o escravo que andava descalço. E isso era um símbolo de que ele tinha superioridade ali na fazenda. E matem um novilho. A tradução seria um novilho cevado, que é o quê? É aquele animal que ele era preparado com um trato especial, com uma ração especial, com cuidado especial, só para quando houvesse um evento marcante demais. Então aquele animal ele era sacrificado para fazer a festa. Eu lembro que quando eu era novo, bem criança, meu pai às vezes conversava com alguém que tinha um terreninho maior, um sítio maior tal, e eles compravam um leitãozinho no começo do ano para ir alimentando e tal, não sei o quê, para no Natal matar aquele porquinho bem caprichado, bem preparado e tal. Então era um ano esperando ali para aquela coisa acontecer. E é o caso aqui. E então nesse momento ele faz uma grande festa e ele fala, porque esse meu filho ele estava morto, mas agora ele reviveu.
ou ele estava perdido, que é a melhor tradução. E aí eu encerro dizendo que, às vezes, nós somos atraídos pela autonomia. Mas muitas vezes a autonomia é uma grande cilada para a nossa perdição. É uma grande cilada que a gente faz para nós mesmos. Porque nós vamos estar desprovidos, em tese, não que você perde isso, mas você vai estar vinculado a amores que vão ser circunstanciais e você vai estar muito distante do único amor que realmente pode trazer graça, que pode trazer bênção e que te dignifica como de fato o Pai te dignifica, como filho. Às vezes a gente vai vivendo nesse mundão com tanto agito, tanta coisa, e quanto mais a gente consegue ter autonomia, mais nós vamos nos entendendo como dono das nossas vidas. E de repente a gente pode estar nessa condição assim de perdido em relação à distância que nós estamos da direção, do cuidado e da casa do Pai. E ele fala, esse meu filho estava morto, estava perdido. Ou seja, o contexto aqui é, ele não tinha ideia do que é estar longe da presença do Pai. Longe do amor do Pai. Então esse Deus que escreve cartas é o Deus, e eu acho que aqui é eu vou usar um termo assim, parece brincadeira esse evangelho. Parece brincadeira, porque você fala assim, um Deus que se humilha, isso é meio... Não fecha essa conta, não existe isso. Aí a gente vai lá em Filipenses, e o que está escrito lá no capítulo 2, verso 5? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual mesmo sendo Deus não levou isso em conta, mas se humilhou, assumindo a forma de servo. Então, esse Deus criador de tudo que nós conhecemos e muito além que é o que nós não conhecemos, é o Deus que escreve carta porque ele deseja que a gente retorne para ele. E é o Deus que, ao mesmo tempo, ele nos espera para ir ao nosso encontro, para nos envolver nele. O abraço é quando você envolve alguém com você mesmo. E tudo isso por um amor tão grande a cada um de nós, porque ele sabe que a nossa autonomia é uma ilusão. Nós somos carentes dele. Nós precisamos dele. Nós precisamos da graça dele. Então eu espero que de alguma maneira essa reflexão ela faça a gente pensar na nossa vida. Né? O que todo mundo mais busca hoje é independência e autonomia. E talvez essa seja a maior cilada para cada um de nós. Tá certo? Que a gente possa refletir nisso. E cada um sabe que a distância que está desse Pai, e por isso que a ideia aqui não é aquela questão religiosa, né? Aquela questão de ritual de igreja, mas é um momento assim descontraído para a gente parar para pensar. Qual é a distância que eu estou disso tudo? Como é que eu me encontro hoje? Quais as coisas que eu ando vivendo e fazendo que me mudaram um pouco os meus hábitos, os hábitos que eu tinha na casa do Pai? Porque na casa do Pai você cruza com o Pai todo dia, né? Você tem a direção do Pai, você vê o Pai, toma café da manhã, vive aquela vida toda. Tem o serviço, tem aquilo que o Pai te orienta para você fazer também. Você reconhece a sua dependência, mas ali é o melhor lugar que você possa estar. Né? E a casa do Pai não é um lugar físico, mas é o lugar que nós nos encontramos com Ele. Em qualquer lugar. E eu quero só, enquanto vocês